Olá, sou a Sofia, costumo fazer vídeos de jogos, mas agora vou começar a fazer aqui uns vídeos diferentes. Vídeos de ler livros. Já pedi autorização à editorial Presença e eles disseram-me que sim. Vou começar por ler um livro da coleção Estrela do Mar, chamado Harry Potter e a Pedra Filosofal. É um dos livros que eu amo e espero que vocês gostem. E Pedra Filosofal. Vamos ler? O rapaz que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, que viveu no número 4 de Privet Drive, sempre afirmaram que, para quem os quisesse ouvir, ser o mais normal que é possível ser-se, graças a Deus. Elas são de umas pessoas que alguém esperaria ver envolvidas em algo estranho ou misterioso, porque, pura e simplesmente, não acreditavam nesses disparates. Sr. Dursley era diretor de uma empresa chamada Grunnings, que fabricava brocas. Era um homem atarracado, quase em pescoço, apesar do seu forte bigode. Sra. Dursley era magra e loira e tinha um pescoço com o dobro do tamanho normal, que lhe era extremamente útil para espreitar os vizinhos. Que desde que a espreitar, fazer como ela. O Roger está quase a dormir. Através das sebes, o que sucedia com grande frequência. Os Dursleys tinham um filho pequeno chamado Dudley, que, na opinião de ambos, era melhor do que qualquer outro rapazinho à face da terra. Tinham tudo o que queriam, mas infelizmente tinham também um segredo, e o seu maior pavor era a ideia que pudesse alguma vez ser descoberto. Seria insuportável ver alguém... Seria insuportável se alguém suspeitasse a existência dos Potter. Senhora Potter era irmã da Senhora Dursley, mas não se viam havia muitos anos. A verdade é que a Senhora Dursley fazia-se passar por filha única, porque a irmã e o imprestável do cunhado eram o mais diferente deles que imaginar-se pode. Os Dursleys ficavam arrepiados só de pensar no que diriam os vizinhos se os Potter alguma vez aparecessem lá em casa. Lá em casa? Lá na rua. Sabiam que tinham também um filho pequeno que eles nunca tinham visto, e esse rapazinho era um motivo para os querer manter afastados. A única coisa que lhes interessava era verem Dudley perto de uma criança daquelas. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na manhã cinzenta e pesada de terça-feira, é que começa a nossa história. Nada fazia prever aquele céu enevoado, as coisas insólitas e misteriosas. Só um segundo. Que começariam em breve a suceder em todo o país. Senhora Dursley retirou do armário... o Sr. Dursley retirou do armário a sua gravata mais vulgar para levar para o trabalho, enquanto a Senhora Dursley tagarelava e se debatia para conseguir sentar na cadeirinha da refeição o pequeno Dudley, que não parava de gritar. Opa, que criança maravilhosa! Nenhum deles reparou na janela, através da qual se teria podido ver uma enorme cruz amarela esvoaçando em grande alvoroço. Às 8:30 da manhã, Sr. Dursley pegou na pasta, deu um beijo de despedida à Sra. Dursley e tentou fazer o mesmo a Dudley. Mas não conseguiu porque ele estava a meio de uma birra, atirando com papa às paredes. Que peste! Queixou-me o Sr. Dursley, depois de sair de casa. Entrar no carro e afastar-se o número 4. Só quando chegou à esquina teve o primeiro sinal de que algo estranho se passava. Uma gata estudava um mapa. No primeiro segundo. Uma gata a estudar um mapa? O Sr. Dursley não teve consciência do que vira.
Mas depois voltou a cabeça para olhar melhor e lá estava a gata malhada, na esquina do Prefeito Drive. Mas não havia mapa nenhum à vista. Onde o diabo tinha ele a cabeça? É claro que tinha sido ilusão de ótica. O senhor Dúcio piscou os olhos e fixou bem a gata. Ela olhou para ele. Quando virou a esquina para subir a rua, espreitou pelo retrovisor. A gata lia agora a tableta onde estava escrito Prefeito Drive. Não lia, olhava. Os gatos não podem ler mapas nem tabletas. O Sr. Dúcio sacudiu a cabeça para afastar aquele episódio enquanto atravessava a cidade. Não pensou, senão na grande encomenda de brocas que esperava receber neste mesmo dia. Todavia, à saída da cidade, o seu espírito foi afastado das brocas por outra coisa. Enquanto esperava no habitual engarrafamento, não pôde deixar de reparar que havia uma série de gente vestida de uma forma muito pouco usual. Gente coberta com longas capas. O Sr. Dúcio não suportava pessoas que se arranjavam de modo excêntrico. As figuras de alguns jovens partiu do princípio que se tratava de uma nova moda estúpida. Estes miúdos. Tamborilhou com os dedos no volante do automóvel e os olhos prenderam-se num desses grupos tumultuosos e exibicionistas. Murmuravam entre si, no estado de grande excitação, e o Sr. Dúcio ficou ainda mais irritado ao constatar que alguns deles não eram de todos jovens. Que lata! Aquele indivíduo havia de ser mais feio do que ele e usava uma longa capa verde esmeralda. Porém, nessa altura pensou que muito provavelmente se trataria de uma manobra de propaganda ou de um peditório. Sim, devia ser isso. O trânsito avançou e, alguns minutos mais tarde, o Sr. Dúcio chegava ao estacionamento de Grunings, novamente a pensar nas brocas. No escritório, era seu costume sentar-se de costas para a janela. Se assim não fosse, teria sido bem difícil concentrar-se no trabalho. Durante a manhã, assim, não viu as corujas descendo rapidamente em plena luz do dia, apesar de todos os transeuntes apontarem estarrecidos e de boca aberta, enquanto coruja após coruja passava pelas suas cabeças a grande velocidade. A maior parte nunca tinha visto uma ave daquelas, nem mesmo à noite. Eu assim espalhadas aí por, quer dizer, soltas também acho que só vi uma vez, uma bem pequenininha. E foi durante o dia. O Sr. Dúcio teve uma manhã absolutamente normal e livre de corujas. Gritou com 5 pessoas, fez várias chamadas telefónicas de grande importância, nas quais gritou ainda mais e esteve bem disposto até a hora do almoço, quando decidiu dar um pequeno passeio para esticar as pernas e ir comprar um pão de leite à padaria da frente. Tinha esquecido por completo as pessoas com capas até deparar com um grupo que se encontrava junto à padaria. Lançou-lhes um olhar enfurecido. Não sabia explicar, mas fazia-no sentir-se desconfortável. Este grupo estava também a murmurar, denotando uma grande excitação. Só quando passou por eles, levando um enorme donut num saco, conseguiu apanhar no ar algumas palavras do que eles estavam a dizer. Os Potters! Sim, foi o que eu ouvi dizer! Sim, o filho deles, o Harry! O Sr. Dursley ficou transido. O medo apoderou-se dele. Olhou para trás, para os indivíduos que estavam a falar, como se quisessem dizer-lhes alguma coisa. Mas, pensando melhor, desistiu. Desceu a rua a correr direito ao escritório, disse à secretária que não interrompesse, pegou no telefone e estava quase a acabar de discar um número quando mudou de ideias. Pôs o escutador no descanso, confiou o bigode, pensando bem, estava a ser estúpido. Potter não era um nome assim tão raro. Devia haver imensos Potters com filhos chamados Harrys. Aliás, ele nem tinha certeza seria esse o nome do sobrinho. Nem sequer tinha
teve um fisto. Podia ser Orlo ou Harvey. Não havia motivo para deixar a senhora Dursa preocupada. Ela ficava sempre tão fora de si quando se trocava no nome da irmã. E não podia censurá-la se eu tivesse tido uma irmã assim. Mas ao mesmo tempo aquela gente de capa longa. Foi bastante mais difícil naquela tarde concentrar-se nas brocas. E quando deixou o edifício, às 5 horas, estava ainda tão preocupado que chocou contra uma pessoa logo à saída da porta. Desculpe, resmungou enquanto o homenzinho se desequilibrava, quase caindo. Só alguns segundos mais tarde, o Sr. Dulce se apercebeu de que o homem vestia uma capa roxa. Não parecia minimamente preocupado por ter tropeçado e quase ter ido parar ao chão. Pelo contrário, o seu rosto abriu-se num enorme sorriso e disse em voz tão linda que levou alguns traciúdos a pararem para olhar. Não se preocupe, minha cara senhora. No dia de hoje, nada me poderia aborrecer-me. Alegre-nos, porque quem nós sabemos desapareceu finalmente do mapa. Até os muggles. Como vocês deveriam festejar este dia tão feliz. O velhote envolveu num grande abraço e em seguida afastou-se. Só de imaginar a cara do Sr. Dursley. O Sr. Dursley ficou pregado ao chão. Tinha sido abraçado por um indivíduo que lhe era totalmente estranho e que lhe tinha chamado Muggle. Fosse lá isso o que fosse, estava confuso. Apressou-se a chegar ao carro e dirigiu-se para casa na esperança de que tudo aquilo não passasse imaginação sua. Coisa que até então nunca tinha desejado, uma vez que não era muito adepta à imaginação. A primeira coisa que avistou ao aproximar-se do número 4 e que não melhorou em nada o seu estado de espírito foi a gata malhada, que vira de manhã. Estava agora sentada no muro do seu jardim. Tinha a certeza que era a mesma por causa das marcas em volta dos olhos. Shoo! Enjeitou-a bem alto. A gata não se moveu. O que é que estão à espera? É um gato! Nunca se iria mexer. São muito donos do narizinho deles. Ainda por cima mais esta gata que é especial. Limitou-se a lançar-lhe um olhar ríspido. Seria o comportamento normal de uma gata? Sim, em parte até é normal. Questionou-se o Sr. Dursley. Depois de fazer um esforço para aparentar um absolutamente normal, entrou em sua casa, ainda decidida a não falar em nada daquilo à mulher. Como se ele pudesse ficar calado. A senhora Dursley tinha tido um dia igual a todos. Contou-lhe durante os jantares os problemas que os vizinhos do lado estavam a ter com a filha e que Dudley aprendera a dizer não quero. O Sr. Dursley tentou agir com a maior naturalidade. Depois de terem deitado Dudley, encaminhou-se para a sala, chegando mesmo a tempo de ouvir a última notícia do telejornal. E por fim, os observadores de pássaros comunicaram que as corujas do país tiveram um comportamento bastante estranho durante o dia de hoje. Apesar de ser hábito caçarem durante a noite, não sendo praticamente vistas já à luz do dia. Milhares destas aves foram vistas a voar em todas as direções desde o nascer do sol. Os peritos não conseguem explicar esta súbita alteração do seu padrão de sono. O apresentador permitiu-se um sorriso muito misterioso. E agora passemos à Ginny McGuffin e a profissões do tempo. Continuará a haver chuva de corujas durante a noite, Tim? Bem, Ted, disse o meteorologista. Quanto a isso, não posso afiançar, mas as corujas não foram os únicos fenómenos do dia de hoje. Observadores de Kent, Yorkshire e Dundee têm telefonado insistentemente a informar-nos de que, em vez da chuva que previram ontem, tem tido uma tempestade de estrelas cadentes. É como se as pessoas tivessem decidido festejar mais cedo a Bonfire Night.
que é uma festividade, esta é uma festividade que comemora o ataque do Parlamento por um grupo de católicos liberados por gunfakes. É costume queimar-se um boneco, um gui, em grande fogueira na noite de 5 de novembro, NR, que é só na próxima semana, mas prometo chuva para esta noite. Sr. Dúcio sentou-se petrificado na poltrona, estrelas cadentes em Grã-Bretanha, corujas a voarem durante o dia, gente estranha usando longas capas em todo o lado, e aqueles murmúrios sobre os Potter. A Sra. Dursley entrou na sala, trazendo 2 chávenas de chá. Não podia ser, tinha de falar com ela. Clareou nervosamente a voz. Petúnia, minha querida, não tens sabido nada da tua irmã nos últimos tempos, pois não? Falar com mulheres sobre assuntos que elas não gostam é difícil. Pronto. Como era de esperar, a Sra. Dulce ficou chocada e indisposta. Não tinham decidido esquecer que ela tinha uma irmã? Não, respondeu secretamente. Porquê? Informações estranhas no telejornal, resmungou a Sra. Dursley. Corujas, estrelas e uma série de gente com aspecto fora do normal que encheu as ruas durante o dia de hoje. E daí? Perguntou a Sra. Dursley. Bem, eu pensei que talvez tivesse alguma coisa a ver com, sabes, a gente dela. Sra. Dursley bebeu um chá aos golinhos, enquanto o marido se perguntava se deveria dizer-lhe que ia ouvir uma referência aos Potter. Decidiu não arriscar. Em vez disso, preferiu com tanta naturalidade quanto lhe foi possível. O filho deles deve ter mais ou menos a idade do Doodle. Não deve? Acho que sim, respondeu constrangida a Sra. Dursley. Como é que se chama o garoto? Warden, não é? Harry. Nome mais vulgar que podiam ter encontrado. Ah! Exclamou o Sr. Dursley, com o coração apertado. Claro! Concordo inteiramente contigo. Que nome vulgar! Não voltou a falar-se no assunto e subiram para se deitar. Enquanto a esposa estava na casa de banho, o Sr. Dursley aproximou-se da janela do quarto, espreitou para o jardim. A gata ainda estava lá. Olhava para a parte de baixo da rua como se esperasse por alguma coisa. Estaria ele a imaginar coisas? Havia alguma relação entre tudo aquilo e os Potters? Se viesse a saber-se que eles eram da família de um casal de... Bem, ela não suportaria isso. Deitaram-se. Sra. Dulce adormeceu rapidamente, mas o marido ficou a acordar com a cabeça às voltas. O último pensamento reconfortante que teve antes de adormecer foi que, mesmo que os Potters tivessem alguma coisa a ver com aquilo, não havia motivo algum para se aproximarem. Sabiam perfeitamente o que ele e a Petúnia pensavam sobre eles e os da sua espécie. Não havia motivos para se verem envolvidos no que quer que fosse que estivesse a acontecer. Ai, bocejou, virou-se na cama. Aquilo não iria afetá-los. Como eu se enganava. O Sr. Dursley podia ter caído num sono agitado, mas a gata, que continuava em cima do muro, não aparentava o menor sinal de sono. Estava imóvel como uma estátua, os olhos bem abertos, fixos na esquina da Private Drive. Nem sequer estremeceu quando a porta de um carro se fechou ruidosamente na rua de trás, nem quando 2 corujas fizeram um fogo rasante sobre a sua cabeça. Era quase meia-noite quando a gata se moveu. Um homem surgira na esquina, onde os olhos da gata tinham estado fixos. Apareceu tão súbita e silenciosamente que parecia ter saído do chão. A cauda da gata contorceu-se e os olhos contraíram-se.
Nunca fora visto em perfeito drive ninguém que se parecesse com aquele homem. Era alto, magro e muito velho, a julgar pela barba e pelo cabelo prateado, ambos tão longos que lhe chegavam à cintura. Usava uma capa até aos pés, um manto de cor de púrpura que varria ao solo e as botas afivoladas de tacão. Tinha uns olhos azuis muito claros que brilhavam intensamente por trás de uns óculos de meia-lua. O nariz era longo e torto, como se lhe tivesse partido pelo menos 2 vezes. O nome dele era Albus Dumbledore. Albus Dumbledore parecia não se dar conta de que acabava de chegar a uma rua onde tudo, desde o seu nome até às suas botas, era indesejável. Estava distraído a vasculhar na capa, como quem procura alguma coisa. Quando lhe pareceu estar a ser observado, olhou subitamente para a gata, que continuava a fitá-lo do outro lado da rua. A ficção da gata pareceu diverti-lo. Riu-se entre dentes e murmurou: Eu devia ter adivinhado. Encontrou o que procurava nos bolsos. Parecia um isqueiro prateado. Abriu a tampa e segurou num ar e carregou com o dedo. Ui, não se vê. Carregou com o dedo, provocando um pequeno estalido. O candeeiro mais próximo apagou-se. E com um ruído seco, ele voltou a oprimir o objeto e outro candeeiro apagou-se também. Repetiu 12 vezes aquela operação, até que as únicas luzes acesas em todas as ruas, 2 minúsculos pontinhos lá longe, eram os olhos da gata a observá-lo. Se alguém espreitasse pela janela naquele momento, mesmo que fossem os olhinhos pequeninos e vivos da senhora Dulce, não conseguiria ver absolutamente nada do que estava a acontecer no passeio. Dumbledore guardou o apagador no bolso da capa, aproximou-se do número 4 e sentou-se no muro ao lado da gata. Não a olhou diretamente, mas passado alguns momentos dirigiu-se a ela. Curioso vê-la aqui, professora McGonagall. Voltou-se para sorrir à gata, mas esta tinha desaparecido. Estava agora a sorrir para uma mulher de aspecto austero, com óculos quadrados, com a forma exata das marcas que a gata tinha à volta dos olhos. Também ela vestia uma capa verde esmeralda, tinha o cabelo negro apanhado num rolo e parecia claramente irritada. Como soube que era eu? Perguntou. Minha cara professora, nunca vi uma gata sentada de uma forma tão rígida. A sério, até parece que nunca viram um gato. Também você ficaria rígido se estivesse um dia inteiro sentado no muro, repostou a professora McGonagall. Todo dia? Quando podias ter estado a festejar? Eu devo ter encontrado pelo caminho uma dúzia de festas e celebrações. Ah, sim, todos a festejar, disse com imponência. Seria de esperar que fossem um pouquinho mais cautelosos. Mas não, até os magos se aperceberam de algo invulgar. Deram a notícia no telejornal deles. Fez o sinal com a cabeça na direção da janela escura da sala dos Dursleys. Ouvi bando de corujas, estrelas cadentes. Bem, eles não são totalmente estúpidos. Foram obrigados a perceber que se há uma... desculpem. Agora perdi-me. Eu não sou totalmente estúpidos. Foram obrigados a perceber que se passa alguma coisa. Estrelas cadentes em quente. Após que anda por aí o dedo do Dédalus Diggle. Ele não tem juízo naquela cabeça. Não pode censurá-los, disse Dumbledore. Suavemente. Tivemos muito pouco para festejar durante os últimos 11 anos. Eu sei bem disso, respondeu irritada a professora McGonagall. Mas não é motivo a perderem a cabeça. Têm andado por aí em plena luz do dia a espalhar boatos, sem sequer terem o cuidado de se vestir como muggles. Lançou um olhar ríspido de lado para o Dumbledore, como se ele esperasse que ele dissesse alguma coisa. Mas este manteve-se calado. Ela prosseguiu. Era lindo que se, num dia em que
que nós sabemos, para ser, por fim, ter desaparecido, os muggles descobrissem tudo a nosso respeito. Sim, porque eu julgo que ele desapareceu mesmo. Não foi, Dumbledore? Parece que sim, respondeu ele. Temos de estar muito gratos. Não quer tomar uma limonada comigo? Uma quê? Uma limonada. É uma bebida dos muggles que eu gosto muito. Eu também gosto muito de limonada. Eu bebo a minha limonada sem açúcar. Não, muito obrigado, respondeu a professora McGonagall, friamente, como se considerasse não ser aquele o melhor momento para tomar limonadas. Como eu estava a dizer, mesmo tendo o quem nós sabemos desaparecido, minha querida professora, com certeza uma pessoa sensata como a senhora, pode referir-se a ele usando o seu verdadeiro nome. Com toda essa história disparatada do que nós sabemos, há 11 anos que tento convencer as pessoas a preferirem o seu nome, Voldemort. A professora McGonagall vacilou, mas Dumbledore, que estava a abrir 2 limonadas, pareceu não dar por isso. Torna-se tão confuso continuar a dizer o que nós sabemos. Honestamente, nunca vi qualquer motivo para ter medo de preferir o nome Voldemort. Eu sei que não, disse a professora McGonagall, num tom que expressava surpresa e admiração. Mas você é diferente. Todos sabem que era o único de quem nós sabemos. Oh, está bem, Voldemort tinha medo. Sinto-me elogiado, disse Dumbledore calmamente. Voldemort tinha poderes que eu nunca possuirei. Apenas porque você é demasiado, como direi, nobre para os utilizar. Felizmente está escuro. Eu não corava tanto desde que a Madame Pomfrey me disse que adorava o meu novo barrete. A professora McGonagall lançou um olhar penetrante a Dumbledore e disse: as cruzes não são nada comparadas com os boatos que correm. Sabe o que dizem por aí sobre o motivo do seu desaparecimento? Sobre o motivo que acabou com ele? Parecia que a professora McGonagall tinha chegado ao ponto que lhe interessava mesmo discutir. A verdadeira razão que levara a esperar num muro duro e frio durante um dia inteiro. Pois nunca antes, nem como gata, nem como mulher, tinha olhado para o Dumbledore com um olhar tão penetrante como naquele momento. Era óbvio que, fosse o que fosse, que se dissesse, ela só acreditaria depois do ouvir da boca de Dumbledore. Mas acho que estava a escolher outra limonada e não lhe respondeu. Dizem, prosseguiu ela, que ontem Voldemort desapareceu em Grogix Hollows e foi procurar os Potters. O que ocorre é que Lily e James Potter morreram. Dumbledore baixou a cabeça. A professora McGonagall suspirou. Lily James. Custa a crer. Eu não queria acreditar. Oh, Albus. Dumbledore aproximou-se e deu uma palmadinha no ombro. Eu sei, disse com pesar. A voz da professora McGonagall tremia à medida que continuava a falar. E não é tudo. Dizem que ele tentou matar o filho deles, o pequeno Harry. Mas não foi capaz. Não conseguiu matar o rapazinho. Ninguém sabe porquê, nem porque não. Mas dizem que, ao não lhe ser possível matar o Harry Potter, o seu poder se esfaiu e foi por isso que o Voldemort desapareceu. E agora voltei-me a perder. Dumbledore assinou com um ar sorumbático. Mas é verdade? Incitou a professora McGonagall. Depois de tudo que ele fez, toda a gente que matou, não foi capaz de matar um rapacinho? É tão confuso. Como terá um Harry conseguido sobreviver? O máximo que podemos fazer são suposições, disse Dumbledore. Talvez nunca cheguemos a saber. A professora McGonagall puxou de um lenço de renda e limpou os olhos por trás dos óculos. Dumbledore fungou.
enquanto retirava um relógio de ouro do bolso e o observava. Era um relógio bastante insólito. Tinha 12 ponteiros, mas não tinha números. Em vez deles, pequenos planetas movimentavam-se em círculos. Contudo, devia fazer sentido para Dumbledore, porque voltou a metê-lo no bolso, dizendo: o Hagrid está atrasado. A propósito, deve ter sido ele quem lhe disse que o viria aqui, não? Sim, confirmou a professora McGonagall. E já agora, não quererá explicar-me por que é que veio? Vim trazer o pequeno Harry à tia e ao tio. Sou a única família dele. Não está a querer dizer que... Não pode estar a referir-se às pessoas que vivem aqui, gritou a professora McGonagall, pondo-se de pé e apontar para o número 4. Dumbledore, você não pode fazer uma coisa dessas. Tenho estado a observá-los durante todo o dia. Não é possível encontrar duas pessoas mais diferentes de nós. E tem um filho. Viu-a massacrar a mãe durante todo o caminho para lhe comprar doces. O Harry Potter aqui? É o melhor lugar para ele, declarou Dumbledore com firmeza. A tia e o tio poderão explicar-lhe tudo um dia mais tarde, quando for mais crescido. Eu escrevi-lhes uma carta. Uma carta? Repetiu a professora McGonagall, quase sem voz, voltando a sentar-se no muro. Francamente, Dumbledore, acha que é possível explicar tudo isso numa carta? Esta gente nunca na vida vai entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma verdadeira lenda. Não me esperaria nada se um dia de hoje viesse no futuro a ser conhecido como um dia do Harry Potter. Vão escrever-se livros a seu respeito. Todas as crianças do nosso mundo conhecerão o seu nome. Precisamente, afirmou Dumbledore com a maior sinceridade, olhando-o por cima dos óculos de meia-lua. Tudo isso daria a volta à cabeça de um rapacinho. Ser famoso antes mesmo de saber andar e falar. Famoso por uma coisa de que nem ele consegue lembrar-se. Não vê que é muito melhor que ele crescer afastado de tudo isso, até estar preparado para entender as coisas? A professora McGonagall abriu a boca, mudou de ideias. Engoliu em seco e em seguida disse: sim, claro, tem toda a razão. Mas como é que o rapaz cá chega? Dumbledore olhou para o manto dele, como se pensasse que ele pudesse estar a esconder o garoto. Hagrid vai trazê-lo. Acho que é sensato confiar a Hagrid algo tão importante como isto. Eu confiaria ao Hagrid a minha própria vida, afirmou Dumbledore. Não estou a dizer que ele não tenha bom coração, afirmou a professora McGonagall renitentemente. Mas não podemos ignorar que é um pouco cauteloso. Tem tendência para... O que foi aquilo? Um som semelhante ao rimbar de um trovão quebrou o silêncio. Tornou-se ainda mais intenso enquanto percorriam a rua com um olhar, procurando avistar um par de faróis. E era já um verdadeiro estrondo quando olharam para o céu. E uma imensa motorizada aterrou mesmo ao lado deles. Se a moto era grande, o que dizer do homem que vinha lá, sentado? Devia ter o dobro da altura de um indivíduo normal e era, pelo menos 5 vezes mais largo. Parecia maior que era humanamente possível e verdadeiramente animalístico. Os cabelos e a barba negra, ambos emaranhados, ocultavam-lhe a maior parte do rosto. As mãos pareciam tampas de caixotes de lixo e os pés, dentro de enormes botas de couro, lembravam dos golfinhos bebés. Nos braços fortes e musculados transportava uma trouxa de cobertores. Hagrid, disse Dumbledore, parecendo aliviado. Até que enfim, onde diabos arranjaste essa moto? Pedi emprestado, Dumbledore. Pedi emprestado, professor Dumbledore. Respondeu o gigante, saindo com todo o cuidado da moto enquanto falava. Foi o Sirius Black que me emprestou. Tenho aqui a criança, senhor professor. Não houve problemas? Não, senhor. A casa estava praticamente destruída. Mas eu consegui tirá-la antes que os smugglers começassem a invadi-la.
Ele adormeceu enquanto sobrevoávamos Bristol. Dumbledore e a professora McGonagall inclinaram-se para a trouxa de cobertores. Lá bem no meio, muito pequenino, estava um bebê do sexo masculino a dormir. Sob um tufo de cabelo preto que lhe caía para a testa, podia ver-se um golpe invulgar em forma de raio. Foi aí que... perguntou num sussurro a professora McGonagall. Sim, disse Dumbledore. Ele vai ficar com esta cicatriz para sempre. Não pode fazer nada para a tirar, Dumbledore. Mesmo que o pudesse, não o faria. As cicatrizes podem vir a ser muito úteis no futuro. Eu próprio tenho uma acima do joelho esquerdo, que é um mapa perfeito do metro de Londres. Bem, dá cá, Hagrid. É melhor resolvermos já isto. Dumbledore tomou Harry dos braços e voltou-se de frente para a casa dos Dursleys. Posso despedir-me dele? Perguntou Hagrid. Inclinou a grande cabeça e surta sobre Harry e deu um beijo, que deve ter sido áspero devido aos rosados bigodes. Em seguida, Hagrid soltou um uivo que parecia vindo de um cão ferido. Shhh! Fez a professora McGonagall. Vais acordar os Muggles. Na verdade, como é que eles não acordaram com o barulho da mota? E vão acordar com... perdesse um cão a uivar? Essa parte é um bocado estranha. Desculpem, soluçou Hagrid, pegando num enorme lenço de assoar, onde lhe enterrou toda a cara. Mas eu não consigo evitar. A Lily e o James mortos e o pobrezinho do Harry ter que viver com os Muggles. Eu sei que é triste, mas vê se te controlas, Hagrid. Ou vão acabar por nos descobrir, disse baixinho a professora McGonagall, dando uma palmadinha no ombro de Hagrid, enquanto Dumbledore entrava no jardim em direção à porta principal. Colocou cautelosamente o pequeno Harry no degrau da porta, retirou uma carta de dentro da capa e enfiou-a no meio dos cobertores que envolviam o bebê e fez juntar-se aos outros. Durante um minuto, ficaram os três a olhar para a trouxa. Os ombros do Hagrid estremeceram. A professora piscou os olhos nervosamente e a luz brilhante que costumava arredear dos olhos de Dumbledore parecia ter desaparecido. Bem, disse por fim Dumbledore, está feito. Não vale a pena ficarmos aqui. O melhor que temos a fazer é juntarmos-nos aos que estou a festejar. Sim, disse Hagrid numa voz abafada. É melhor livrar-me desta mota. Boa noite, professora McGonagall. Boa noite, professor Dumbledore. Limando os olhos úmidos à manga do casaco, Hagrid subiu para a moto, ligou o motor. Com um ruído, esta elevou-se no ar e desapareceu na escuridão da noite. Espero vê-la em breve, professora McGonagall, despediu-se Dumbledore. Fazendo um aceno com a cabeça, a professora McGonagall assoou o nariz como resposta. Dumbledore voltou-se e desceu a rua. Quando chegou à esquina, parou e pegou no apagador prateado, premiu o botão uma vez e 12 bolas de luz regressaram aos candeeiros da rua. Envolvido Private Drive numa luz alaranjada e permitindo avistar uma gata malhada a desaparecer furtivamente pela esquina oposta da rua. A trouxa de cobertores no degrau do número 4 mal se distinguia. Boa sorte, Harry, murmurou. Deu meia volta e, cortando o ar com um golpe do manto, desapareceu. Uma brisa forte agitou as sebes rigorosamente aparadas de Private Drive, que continuou silenciosa e metódica sobre a escuridão cerrada do céu. Aquele era o último lugar onde podia esperar-se que algum fantástico pudesse suceder. Harry Potter rolou no meio dos cobertores sem acordar, uma mãozinha fechada sobre a carta que fora colocada ao seu lado, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria ser acordado dentro de algumas horas pelos gritos de Senhora Dursley,
quando esta abrisse a porta para colocar no chão as garrafas vazias do leite, sem saber que durante as próximas semanas iria ser espicaçado e beliscado pelo seu primo Dudley, e ignorado por completo que, naquele preciso momento, em festas secretas espalhadas por todo o país, milhares de pessoas brindavam com os copos no ar, gritando: ao Harry Potter, o rapaz que sobreviveu. Primeiro capítulo. Espero que tenham gostado. Foi a primeira vez que eu comecei a ler um livro para alguém. Sei que vou melhorar aos poucos. E estou um bocadinho a ficar rouca, não apertar a ler, mas eu tinha a garganta já um bocado irritada. Mas se vocês gostarem, eu vou continuar e vou melhorar as leituras. Até porque para mim é muito bom ler, porque eu tenho uma certa dificuldade a ler, por isso vai-me ajudar muito. E eu espero que vos agrade muito a vocês, que gostem de me ouvir. Por isso, se vocês gostarem, deem um like no vídeo, inscrevam-se no meu canal e comentem se estão a gostar e se querem que eu leia mais algum tipo de livro, ok? Até ao próximo capítulo!